Línguas em conflito. O convívio entre duas línguas pode acarretar, de certa forma, em um bilinguismo, em que cada língua é utilizada em um determinado espaço e possui cada qual uma função, ou ainda no desuso de uma das línguas. O Paraguai Um exemplo deste bilinguismo é o Paraguai, o qual tem duas línguas como oficiais, o Guarani e o Espanhol. O Paraguai é o único país em que uma língua indígena é falada pela maioria da população, 92%, sendo que 54% da população é bilíngue, ou seja, fala Guarani e Espanhol. No Paraguai, o espanhol e o guarani têm o mesmo papel no sistema político. A realidade linguística do Paraguai conta com diferenças nos usos das duas línguas nas esferas sociais, além de apresentar muitos conflitos. O Paraguai foi declarado como um país bilíngue oficialmente no ano de 1992 pela Constituição Nacional do Paraguai. O Paraguai é um país pluricultural e bilíngue. São idiomas oficiais o castelhano e o guarani. A lei estabelecera as modalidades de utilização de uma língua e da outra. A ideia de um país bilíngue é uma construção ideológica que visa a unificação da língua. Quando não existe uma unificação entre o papel e o uso real das línguas em contato, há um conflito marcado. O conflito linguístico refere-se não a uma disputa entre línguas, mas a uma luta de diversos grupos por reconhecimento nos campos socioeconômicos, éticos e socioculturais. Trata-se da hierarquização entre línguas, do papel dado a cada uma delas do ponto de vista político e cultural. O Paraguai possui duas línguas oficiais e elas trabalham com papéis totalmente diferenciados dentro de suas atividades sociais. Assim, o Guarani é uma língua subordinada ao espanhol. Não possui uma valorização prestigiosa para a ascensão social. É utilizado no âmbito familiar e nas relações informais. Carrega uma identidade nacional, afetiva e é símbolo do nacionalismo. Já o espanhol seria a língua de prestígio e de ascensão social. Os documentos públicos são escritos nela. De acordo com pesquisas, mais paraguaios aprendem espanhol como uma segunda língua do que o guarani. Com relação à distribuição da população falante de ambas as línguas, guarani e espanhol, nas áreas rurais encontram-se os proficientes em guarani. Nas áreas urbanas encontram-se os mais proficientes em espanhol. Para os falantes de espanhol, aprender o Guarani é uma questão de negação. Sem significado, ocorre a rejeição linguística. Assim, o Guarani é considerado um idioma subalterno. Diante da realidade linguística do Paraguai, pode-se falar em diglossia, nome dado à relação estabelecida entre uma língua dominante e uma dominada. A partir desse conceito, sabe-se que as duas línguas oficiais do Paraguai não estão no mesmo patamar de igualdade. Nas escolas, ensina-se as duas línguas, o Guarani e o espanhol. O aprendizado em duas línguas acabou gerando tantos conflitos que acabou surgindo a Jopara, que é uma mescla entre o espanhol e o Guarani. O Paraguai, enquanto nação bilíngue, é uma utopia. Não existe uma homogeneidade entre as duas línguas oficiais do país e os falantes em geral. Há uma divisão entre as línguas para determinados papéis sociais e varia de acordo com os diferentes contextos. Created using Powtoon.